amigos e irmãos, 52º dia do nosso desafio, 2 Coríntios 1 e 2, amém? Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembrando que essa igreja estava situada numa cidade extremamente idólatra e era uma igreja muito problemática e imatura demais. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que Paulo luta bastante com vários pecados ali naquela igreja, contra idolatria, contra dissensões, divisões entre os irmãos, partidarismo, sectarismo, imoralidade sexual. E nós vemos que Paulo fala uma coisa interessante, que ele diz assim, olha, é até bom que haja partidos e divisões entre vós, para que se conheça quem são os verdadeiros servos. Então essa história de igreja dividida, isso vem desde a igreja primitiva, irmãos. A igreja primitiva não era perfeita. E é até bom, em certo aspecto, que separa, né, o joio do trigo. Essa carta surte algum efeito, essa primeira carta aos Coríntios. Paulo vai até lá, né, pessoalmente. Ele não tem uma visita bem sucedida. Em 2 Coríntios aqui nós vemos que Paulo comenta que ele chegou a ser insultado publicamente, né? Então, depois de 1 Coríntios, Paulo vai até aquela cidade pessoalmente para tentar, né, firmar melhor aquela igreja. E tem vários problemas. Por quê? Porque falsos apóstolos chegaram àquele lugar. Então Paulo escreve uma outra carta, né, que não está registrada na Bíblia, se perdeu. Paulo cita ela aqui em 2 Coríntios, mas nós não sabemos exatamente. Ele fala apenas, né, e deixa entender que foi para combater os falsos apóstolos. Essa carta, conhecida como carta severa, se perdeu. Então Paulo vai até lá, é insultado, escreve essa carta severa e Paulo fica angustiado com isso. Passa um tempo, ele recebe notícias do irmão Tito que aquela igreja estava recuperada, estava melhorada, tinha abandonado os falsos ensinos, a sua postura de imoralidade, de dissensões. E então Paulo escreve o que nós conhecemos como 2 Coríntios, que é uma carta que Paulo está mais aliviado por ver que aquela igreja tinha amadurecido. Paulo não era bobo, sabia que a semente da discórdia, da dissensão, ela é silenciosa. Então Paulo escreve essa carta, né, a 2 Coríntios, reforçando o seu ministério apostólico. Então nós vemos ao longo de toda essa carta, Paulo sempre preocupado em mostrar, em provar que ele era um apóstolo de Deus e reforçando muitas doutrinas importantes para os cristãos verdadeiros. Amém? Então esse é o contexto da carta. Já é uma carta que a igreja de Corinto estava mais madura, já vencendo esses problemas infantis que ela estava vivendo. Amém? Então o capítulo 1 começa Paulo saudando, Paulo agradecendo a Deus pelo conforto divino, né, que ele teve em saber que a igreja estava melhor. Ele percebe, fala também que a tribulação foi boa, né, porque nos ensina a suportar com paciência. E Paulo explica, né, a demora que ele teve aí a Corinto, o contexto inicial, né, ele tentando aí, explicando, saudando, né, porque ele demorou. E aí ele fala, né, o capítulo 1, né, versículo 21, de 20 e 21, das promessas de Deus, que ele falou que queria ir, mas não pôde. Então ele não estava sendo de dupla palavra, mas foi o tempo de Deus. Reafirma que nós temos em Deus o sim para todas as suas promessas através de Cristo e que ele nos selou também com o Espírito Santo. Importantes doutrinas aqui, né? E aí ele termina o capítulo 1. E capítulo 2 ele fala assim, ó, eu decidi não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Percebe? Então Paulo estava muito triste daquela primeira carta, foi lá, foi insultado, teve problemas com falsos irmãos, com dissensões. Foi um momento de tristeza. Versículo 5, olha, se alguém me causou tristeza, não fez apenas a mim. Né? Então foi um momento ali tenso para o apóstolo Paulo. E aqui nós vemos uma coisa importante, aquele irmão, lembra lá da primeira carta, que um irmão que estava possuindo a esposa do próprio pai, que Paulo falou que ele deveria ser entregue a Satanás? Então, tudo indica que ele recuperou, olha só. Para este basta a punição pela maioria, versículo 6 do capítulo 2. E deveis perdoar-lhe,
e confortá-lo para que não seja consumido por excessiva tristeza. Então, olha só, o irmão arrependido deve ser reintegrado sem ficar batendo na tecla daquele pecado, né? E aí Paulo conta alguns intempéries que aconteceu, né? Alguns detalhes, né? Que não se encontrou com Tito, que era um irmão querido por essa igreja de Corinto. E aí Paulo começa a explicar o seu ministério apostólico, né? Final do capítulo 2, que diz que Cristo nos conduz em triunfo, né? E ele não estava se portando, mercadejando, comercializando a palavra de Deus. E aí termina o capítulo 2 dessa maneira. Amém? Então, muitos detalhes aí. Qualquer dúvida, não hesite em chamar e uma boa leitura.